A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica, né? Hoje são dia 2 de outubro de 2025. Então, nós hoje vamos falar sobre Romanos 6, versículo 7 até o 11. Vocês leem, meditem e esperem a revelação do Senhor Jesus. Não esquece que nós estamos no YouTube, no canal com- é, 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 que comentamos a palavra do Senhor, ministrando a palavra, ministrando com M maiúsculo e palavra com P maiúsculo. Então entra lá, curte, compartilha, se inscreva, aí vocês receberão diariamente esses vídeos curtos. Por enquanto fazemos somente um por dia, tá certo? Então vamos lá. Romanos 6, verso 7. Está lá. Pois quem morreu foi justificado do pecado. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. E o 11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Começando no 7, pois quem morreu foi justificado do pecado, nós lembramos que o pecado gera morte. E uma vez que você está morto, o pecado não tem domínio sobre você, né? Porque morto não fala, morto não age, morto não pensa, morto não sente desejo, então morto não peca, né? O versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com Ele então viveremos. Esse versículo 8 é crucial para o nosso entendimento. Se realmente nós morremos com Cristo, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos batizados, então no batismo fomos mortos para o mundo. Quer dizer, é como se nós tivéssemos morrido junto com Cristo, mas nós cremos que também com Ele nós viveremos. Porque Jesus morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Então nós vamos morrer com Cristo e um dia também ressuscitaremos. Assim como foi com Cristo, será com cada cristão também. Quando nós ressuscitarmos, aí nós habitaremos com Cristo. Não antes, não na morte, mas na ressurreição. Então eu morro, mas não vou para lugar nenhum. Né? Meu corpo vai descer para a sepultura, vai apodrecer,
né? Vai se consumir na terra, mas um dia Jesus volta, me ressuscita, transforma esse corpo em um corpo glorioso e eu parto para o paraíso. O versículo 9: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Assim como a vida, gente, é uma só, o homem tem a ele tem, ele tem a vida dele uma vez só e depois ele morre, não há ressurreição, não há reencarnação, o homem está sujeito a uma única vida. Depois ele morre. E a morte também é uma única vez, porque ele não pode morrer de novo, né? Então veja só, quando o homem é ressuscitado, ele é ressuscitado ou para a glória eterna, para viver com Cristo, ou para a condenação eterna. Tanto faz você ir para o paraíso, como a pessoa ir para o inferno, só vai para esses lugares após a ressurreição. Então, uns têm ressurreição para a vida eterna e outros têm a ressurreição para a morte eterna. A vida eterna é uma vida prazerosa, né? Onde não há choro, não há mais morte, não há mais tristeza, mas a morte eterna, na verdade, o morto está ressuscitado, está ciente e está sofrendo. Então, meus amados, é muito inteligente de qualquer um abandonar as coisas desse mundo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador para viver e viver eternamente. O que adianta para nós a nossa vida tão curta aqui na Terra? Vamos supor que o homem consiga viver 100 anos, ou vamos botar 200 anos, que ainda hoje é impossível, mas que viva 200 anos, com 200 anos em felicidade e alegria na Terra, com tudo que ele tem, que ele possa ter, vamos supor que sem doença nenhuma, né? Ele está em pleno vigor com 200 anos, mas depois morrer e passar a eternidade no inferno. Que proveito tem isso para esse homem? Se um outro homem viveu os mesmos 200 anos, mas em sofrimento, em luta pela vida, em luta para o pão de cada dia, é, 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 se inconformado com a violência desse mundo, mas com Jesus, e no cabo desses 200 anos, ele viver eternamente com Cristo. Quem é que fez um bom negócio? Né? Foi o homem que não teve nada ou o homem que teve tudo? O homem que não teve nada, ele teve a joia mais preciosa. Ele teve a Jesus. E Jesus o sustentou em cada momento difícil da vida dele. O outro tinha dinheiro,
resolvia seus problemas com dinheiro, né? Pois bem, que Deus continue abençoando vocês, rique e poderosamente. Medite nessas palavras. Quando vocês aceitarem ou aquele que já aceitaram Jesus, mantenha-se fiel à palavra dele. Examine, estude, pesquise e não faça nada que desagrade a Deus. Tá bom, meus amados? Hoje são dia 2, o mês é outubro e o ano 2025, e que Deus possa abençoá-los rique e poderosamente, em nome de Jesus.